Oi, maratonistas do Estudo Play! Hoje a gente tem uma aulinha especial sobre um conteúdo que todo mundo pensa que não aparece lá no Enem. Né? Só porque não tem escrita a palavra lá no Enem, não significa que o conteúdo não esteja presente. A pergunta é, aqui tem metáfora? Metáfora! Esse é o nosso assunto de hoje. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso slide. Metáfora é uma figura de linguagem, um recurso expressivo que produz sentidos figurados através de comparações resumidas. Destaco para vocês, recurso expressivo, ok? Então, traz para o texto um pouco mais de expressividade, um pouco mais de sentimento, um pouco mais de possibilidade de interpretar. Então, atenção, por que eu chamei de comparação resumida? Olho na nossa tela. A comparação, ela sempre aparece aproximando ou assemelhando elementos diferentes. Aqui, por exemplo, eu tenho uma menina, vamos supor, pensa numa menina, do outro lado pensa numa flor, são elementos diferentes, flor, menina, completamente diferentes, mas esses dois elementos vão ser assemelhados pela partícula como você vê escrito aí, Então, a menina é linda como uma flor, ok? A comparação sempre vai aparecer com essa partícula comparativa como, tal qual. Já a metáfora vai cortar, por isso que eu cortei ali também. A metáfora vai direto, cancela a partícula comparativa. Então, a menina é uma flor. Então, acho que com a visualização desse quadrinho, você termina memorizando isso, aprendendo o que é melhor. A metáfora é uma comparação resumida. Olha como fica o nosso quadro. Aqui eu tenho, um rapaz dedicando aí o seu amor para a sua amada e ele diz, você é como o sol na minha vida. Então, comparou esta figura feminina com o sol, a partir do uso da partícula como. Se for uma metáfora, como é que acontece? Muda esse texto, você é o sol da minha vida, e o texto continua sendo exatamente o mesmo. A menina está sendo comparada ao sol, porque o sol é brilhante, dá esse tom de alegria, de vida, ilumina, traz felicidade, clareia toda a situação, e é assim que ele vê a sua amada. Ok, senhores? Então, atenção, a metáfora está em tudo. Em tudo. Só porque não existe a palavra metáfora escrita no item do Enem, não significa que ela não está lá. Ela sempre está em tudo que a gente faz, inclusive no cotidiano. Todo dia a gente usa metáforas. Todo dia. A gente nem sente. Dá uma olhada nesses dois exemplos. Aqui, esta questão é apenas a ponta do iceberg. Eu canso de ler isso nas reportagens. A ponta do iceberg é só o resultado final. Mas tem toda uma construção antes desse resultado final que não está sendo visto. Então, para todo esse resultado, ficou só aquela ponta, né? Então, ponta do iceberg, ou esse resultado final, é a metáfora que a gente diz. Ela é uma formiga para doces. Eu escuto muito isso, você é uma formiga. Então, eu, professora Tássia, estou sendo comparada com a formiga sem precisar da partícula comparativa como. Então, no cotidiano, nós usamos, então, frases do cotidiano podem ser utilizadas no Enem. Músicas também, certo? É muito comum. Aqui, olha, começa o título dessa canção, Cidade Mulher. Cidade Mulher por quê? Por que essa cidade é comparada com a figura da mulher? Será que pela delicadeza? Será que pela suavidade? Por que será? Porque acolhe todo mundo, então essa questão de maternidade, o título da canção já é uma metáfora. Vamos ler a canção. Cidade de sonho e grandeza, que guarda riqueza na terra e no mar, cidade do céu sempre azulado, teu sol é namorado das noites de luar, cidade padrão de beleza, foi a natureza quem te protegeu, cidade de amores sem pecado, foi juntinho ao Corcovado que Jesus Cristo nasceu. Olha só, textinho de Noel Rosa. E eu tenho aqui, teu sol é namorado das noites de luar. Uma metáfora belíssima. O sol é namorado das noites de luar porque tudo combina, tudo dá certo, tudo está em harmonia. O texto retrata a beleza. Foi aqui nessa cidade mulher onde Jesus nasceu, bem como falei no começo. Eu supus que poderia ser a maternidade, então é a cidade acolhedora, como uma mãe para todo mundo. Uma canção cheia de metáfora pode aparecer. Canção todo ano está no Enem. E um dos elementos que podem ser solicitados justamente essa figura de linguagem, a metáfora.
A metáfora super comum em publicidade. Então imagina se todo dia que a gente aparecesse para falar para vocês, nós estamos no projeto que trabalha com as questões do Enem e os conteúdos. Não, a gente chama somente, Estudo Play. Então, funciona como o nome do projeto, funciona de forma maravilhosa para fazer essa publicação dos conteúdos e é uma metáfora ali. Por quê? Play é um ato de você chegar lá no teu aparelho, apertar, você mete a mão lá no ícone do play e começa a funcionar. Nossos conteúdos estão todos gravados. Então, a metáfora que relaciona as nossas aulas com a atitude tua em casa de apertar o play. Então, uma metáfora que funciona também para publicidade, por isso que a publicidade aparece muito nas provas do Enem. Prosa, aí é certo, você precisa interpretar os textos do Enem. Eles estarão recheados de metáfora. Agora, eu não sublinhei as metáforas, porque o desafio é você descobrir onde elas estão. Está aqui um textinho, eu coloquei um texto fácil, conhecido, de José de Alencar, que é o texto Senhora, lá do Romantismo. Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Então, cada pedacinho que você for lendo já vai detectando a metáfora. No céu fluminense, que é o céu do Rio de Janeiro, nasceu uma nova estrela. Desde o momento de sua ascensão, ninguém lhe disputou o cetro, foi proclamada a rainha dos salões, tornou-se a deusa dos bailes, a musa dos poetas e o ídolo dos noivos em disponibilidade. Era rica e formosa. Quem não se recorda de Aurélia Camargo? Então, o tempo inteiro ele estava falando sobre Aurélia Camargo. Ela é a nova estrela. Ela é a rainha dos salões. Menina da sociedade burguesa, mas é chamada de rainha, metáfora, deusa dos bailes, musa dos poetas. Aí na hora do dinheiro, não, era rica e formosa, aí não precisa de metáfora, ele diz claramente, porque todo mundo queria casar com ela justamente por causa da herança. Quem não se recorda de Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da corte como brilhante meteoro? Outra metáfora. Se você tivesse que elencar todas elas numa questão, olha quantas já apareceram. E apegou-se de repente no meio do deslumbramento que produzira o seu fulgor. Então, é um trecho completamente repleto de metáforas, certo? A questão poderia ser sobre romantismo, mas para entender o texto, antes de tudo, você precisa desmanchar as metáforas, compreender todas elas. Mesmo que a questão não seja marque a alternativa que tem as metáforas, mesmo que seja outro conteúdo, você precisa destrinchar todas as metáforas do texto. Isso é necessário não só na prosa, como no poema também. E o poema é mais recorrente na prova do Enem do que a prosa. Aparece do início ao fim. Eu costumo dizer, são 90 questões, 90 textos. Tá aí, borboleta. Borboleta é o título do texto. Então, será que a borboleta mesmo do jardim, colorida, que sai voando, ou já é uma metáfora? Vamos chegar a esta conclusão já já. Borboleta dos amores, como a outra sobre as flores, por que és volúvel assim? Porque deixas caprichosa, porque deixas tua rosa e vais beijar o jasmim, de Casimiro de Abreu, também poeta do romantismo. Desconfiou e agora você chegou na conclusão, certo? Borboleta, eu quero que você pense sobre a borboleta e sobre o jasmim. Ele diz, borboleta, por que você fica voando para lá e para cá? Por que você abandona a rosa? Vamos pensar sobre a rosa também? Borboleta, rosa e jasmim? Borboleta, por que você abandona a rosa e vai beijar o jasmim? No romantismo, a ideia não era exaltar exatamente em primeiro lugar os elementos da natureza. Os elementos da natureza são importantes. Eles descrevem logo a natureza. Não é? Mas para exaltar, mas junto com o Brasil como um todo, a natureza também funciona como reflexo dos personagens. Essa borboleta, ao longo do texto, você vai percebendo que essa borboleta é uma menina que trocou a rosa pelo jasmim. A rosa é o próprio lírico e o jasmim é outra pessoa. Então, por que você vai beijar outra pessoa? Não é? Então, pense em mim, chore por mim. Tá? E não viva lá para ele, é um lamento dele, ele está sendo trocado, ele sendo rosa, está sendo abandonado pela borboleta que prefere o jasmim. Tadinho, né? Então nós já temos aí um sofrimento por parte do eu lírico desse texto e usou nas palavras borboleta, rosa e jasmim uma metáfora muito bonitinha, muito certinha. Atenção, senhores. O Enem, eu trouxe esse exemplo aqui do Enem 2011, já passou um tempinho já.
mas o Enem sempre trabalha com a mistura de conteúdos, de disciplinas, certo? E com a questão da metáfora. Olha essa imagem. Eu tenho aí a questão da evolução. Você pensa em história, você pensa no evolucionismo, vai ser Charles Darwin, e aí? Mas ao mesmo tempo o final é diferente. Então o homem, o macaco, o homem e depois o homem ali, concentrado no seu computador, uma loucura total ali, chega, ele tá curvo, né? Tá todo encurvado, ele não quer saber se está doendo o pezinho naquela posição que está, a coluna, ele quer realizar aí esse ato de contemplar esse computador. Então tá aí a imagem e a questão dizia o seguinte, o argumento presente na charge consiste em uma metáfora, dessa vez a palavra metáfora apareceu no item, em uma metáfora relativa à teoria evolucionista e ao desenvolvimento tecnológico. O que é essa metáfora? Ali eu tenho teoria evolucionista e desenvolvimento tecnológico e uma metáfora escondida. O que é essa metáfora quer me dizer? Considerando o contexto apresentado, verifica-se que o impacto tecnológico pode ocasionar. O que pode ocasionar é justamente o resultado final dessa imagem que a gente viu, a metáfora que trouxe para a gente. Você vai ter que descobrir. Então, pode ocasionar o surgimento de um homem dependente de um novo modelo tecnológico. O homem ele foi desenvolvendo, o macaco, o homem e depois homem computador. E ele está vidrado, certo? Então, quando eu penso em evolução, tecnologia, a metáfora que aquela imagem traz para mim pode ser essa letra A. Um homem agora se tornou, faz parte dele ser dependente de um novo modelo tecnológico. Pode ser, vamos ver a letra B. A mudança do homem em razão dos novos eventos que destroem a sua realidade. Os novos eventos não destroem a realidade do homem, é o próprio homem que se destrói porque ele não se controla diante desses novos eventos. C. A problemática social de grande exclusão digital a partir da interferência da máquina. Então, a máquina trouxe exclusão digital. Será? Muitas pessoas, elas terminaram encontrando na máquina e até pela internet, por exemplo, situação de inclusão. Elas são vistas, né? Se tornam aí pessoas que todo mundo pode ver e contemplar. A invenção de equipamentos que dificultam o trabalho do homem em sua esfera social. Então, a gente não está falando sobre trabalho. A metáfora dessa imagem não diz isso. O retrocesso do desenvolvimento do homem em face da criação de ferramentas, como lança, máquina e computador. Quando ele vai da lança para a máquina, para o computador, ele está retrocedendo? Não, ele está indo adiante. Então, a melhor das alternativas é a nossa letra A, o surgimento de um homem que depende do modelo, desse novo modelo tecnológico, por culpa dele mesmo. Ele não consegue se controlar. Então, havia uma metáfora, palavra nenhuma foi utilizada ali. Palavra nenhuma, só a imagem que é uma referência metafórica que você precisou compreender para poder marcar a questão. Essa questão estava na prova de linguagens, mas poderia ter aparecido em história, poderia ter aparecido em sociologia, tranquilamente, porque as disciplinas conversam e não se engane, maratonista. A metáfora está presente. Eu aconselho, deixo a dica para você ouvir canções que não sejam tão objetivas, só se for para dançar, curtir, mas para você pensar. Sofre aí esse risco, esse desafio, pega uma canção cheia de metáfora, tenta analisar, depois procura a análise dela, veja se você está correto e assim você vai se acostumar rapidamente com o uso da metáfora no texto, porque ela vai estar no nosso Enem 2022. Até o nosso próximo encontro.